Galaxy A32 5G e Moto G 5G mostram logo no nome que a rede móvel de quinta geração é o destaque em comum que entregam ao usuário. Mas qual deles consegue combinar o recurso com o melhor conjunto geral em um intermediário? Quer saber a resposta? Descubra agora nesse comparativo do tudocelular.com. Iniciamos com o design dos dois, já destacando o acabamento de plástico presente em ambos os lados. Mas a Samsung preferiu adotar um visual fosco dentro do corpo mais compacto do A32 5G. Já a Motorola partiu para uma aparência brilhante e mais fácil de riscar no seu Moto G 5G, que também opta pelo notch em furo centralizado na tela, contra um entalhe no formato de gota para o coreano. O Galaxy utiliza um leitor de digitais acoplado no botão de energia, o que pode parecer um regresso se pensar que a versão 4G dele já adota o recurso sob a tela. Contudo, na comparação com o rival, ainda é o formato mais avançado, uma vez que o concorrente tem o sensor biométrico na traseira. A dupla também se assemelha na gaveta de chips, por ter o segundo slot para a linha de operadora compartilhado com o espaço destinado a cartão de memória. Cada um tem seus pontos favoráveis, mas a Samsung acaba levando a melhor por possuir mais destaques positivos. Para oferecerem um celular 5G sem deixar tão caro assim, as fabricantes resolveram economizar em uma série de recursos. Um deles é a tela. Os dois oferecem display apenas IPS LCD com taxa de atualização de 60 Hz. Ao menos, o smartphone da Motorola não capou a resolução e ainda entrega um Full HD+, enquanto o concorrente não passa do HD+. Esse Moto G supera o rival coreano ao entregar um contraste que não decepciona e um brilho máximo um pouco melhor. Ele também tem um tamanho de tela maior, com 6,7 polegadas contra 6,5 do A32 5G, e um aproveitamento frontal superior. Nem HDR o Galaxy entrega. Ao menos o adversário fornece a função no YouTube, mesmo longe da perfeição. A Samsung, que costuma ser campeã em tela, dessa vez perdeu o ponto para a Motorola. Se em tela vimos corte nas duas partes, não foi muito diferente em som. O áudio dos aparelhos é apenas mono, ou seja, sem o uso do alto-falante de chamadas como canal secundário. A única saída na parte inferior acaba por apresentar problemas diferentes dos dois lados. Enquanto o A32 5G traz um desequilíbrio que tende para os graves e deixa o som abafado, a potência do Moto G 5G é apenas mediana e falha em graves e médios. Ao menos, a voz é reproduzida com boa qualidade em filmes no modelo da Motorola. Este ainda pode compensar com o fone de ouvido que vem na caixa. O acessório é confortável e tem qualidade decente de áudio. Já a Samsung nem fone entrega na embalagem e exige que o consumidor compre um separadamente. Ambos decepcionam, mas o Moto G ainda compensa mais em alguns detalhes e fica com o ponto aqui. De um lado temos a interface modificada One UI da Samsung, do outro o Android praticamente sem modificações da Motorola. Cada um tem suas vantagens. Para a coreana, pesam a boa fluidez de navegação e as funções específicas do seu sistema personalizado. Já no Moto G, os famosos gestos de comandos e alguns controles para jogos são os diferenciais. Mas há um detalhe que faz o A32 5G se destacar mais do que o rival: as atualizações. Ele sai da caixa diretamente com Android 11, enquanto o adversário ainda vem no 10. Fora que a Samsung se preocupa mais em lançar seus updates de segurança e versões novas da plataforma com frequência. Portanto, o Galaxy marca mais um ponto. No desempenho, vemos um embate entre MediaTek e Qualcomm. A Samsung inseriu o Dimensity 720 em seu dispositivo, enquanto a Motorola optou pelo Snapdragon 750G. O resultado foi um desempenho bem mais rápido para o Moto G 5G, segundo os nossos testes de velocidade. O A32 5G foi afetado por um pequeno atraso no tempo de resposta no toque na tela, o que prejudicou principalmente no multitarefas, mesmo com menos RAM. Esperamos que seja algo corrigível por uma atualização de software no futuro. Quem curte benchmarks elevados também deve se surpreender com o Moto G. Ele foi mais de 80 mil pontos superior no Antutu e levou a melhor com folga no Geekbench. A maioria dos jogos não deve sofrer com nenhum desses dois smartphones, mas o grande problema está na falta de suporte a uma taxa superior a 60 fps, característica que deve desagradar os gamers. É mais um ponto para o celular da Motorola. Aqui temos dois aparelhos que duram um bom tempo longe de tomadas. Porém, segundo os nossos testes de uso, o Galaxy A32 5G leva a melhor por quase 2 horas de diferença em autonomia. Ambos têm a mesma capacidade de bateria, mas o da Samsung deve ter sido superior pela resolução menor. Já ao analisar carregamento dos dois celulares, é possível notar que a diferença ficou baixa, com cerca de 7 minutos a menos que o Moto G. A diferença foi realmente pequena, mas com ligeira vantagem para o coreano por durar mais tempo até ser ligado de novo na tomada. O Galaxy pontua em bateria por entregar autonomia um pouco superior.
Ambas as fabricantes não escolheram o melhor em câmeras para colocar nesses aparelhos, mas a dupla ainda entrega um sensor principal de 48 megapixels que não decepciona. O A32 5G não exagera na saturação e acerta bem nas fotos quando tem uma luz favorável. Já o Moto G 5G registra ótimas fotos apesar dos ruídos nas sombras e queda de nitidez nas bordas. As duas lentes ultra-wide sofrem com imagens menos nítidas que normalmente esse tipo de câmera registra em relação à principal, mas a do Galaxy é mais usável à noite do que a do rival. Já o Moto leva a melhor na macro, graças ao foco automático que deixa aproximar mais do objeto desejado. Apenas o modelo da Samsung tem um quarto sensor para a profundidade, mas ele deixa bastante a desejar e torna as imagens mais escuras. O Galaxy A32 5G leva ao ponto por uma pequena vantagem. Tanto a Samsung como a Motorola adicionaram suporte a gravações em 4K nos seus celulares, mas cada um se destaca em uma característica. Enquanto o Galaxy tem um foco mais ágil, a estabilização eletrônica do Moto é mais eficiente. Ao menos, os dois captam bem o áudio e sem ruídos do ambiente. Cada um com seus prós e contras, damos um empate em vídeos. No duelo entre selfies, a câmera frontal do A32 5G acerta nos registros, mesmo em lugares com pouca luz. O modo retrato funciona bem, diferente do Moto G 5G, que erra bastante no recorte e ainda perde muita nitidez quando as fotos são tiradas à noite. Nos vídeos, as duas câmeras são limitadas à resolução Full HD Plus a 30 fps. O Galaxy leva o ponto com vantagem aqui. Os dois smartphones chegaram ao Brasil praticamente pelo mesmo preço sugerido. O Galaxy A32 5G apenas ficou R$ 100 abaixo por um custo total de R$ 2.700, mas os dois já podem ser encontrados por valores mais baixos no mercado, com o modelo da Samsung aparecendo em promoções por R$ 200 a menos que o modelo da Motorola. O embate estava empatado até esse momento, mas uma diferença de R$ 200 no cenário econômico atual muda o jogo para favorecer o Galaxy com um custo-benefício superior. A Samsung leva o último ponto do comparativo. O equilíbrio do comparativo mostra como é difícil optar por algum dos dois dispositivos. A Samsung teve como grande destaque o seu visual e o conjunto de câmeras, além da ligeira vantagem em bateria e do sistema atualizado com frequência. Mas a Motorola surpreendeu ao bater a coreana em tela e desempenho, fora o som com menos pontos negativos. No preço, você vai encontrar os dois por quase o mesmo valor no mercado, com algumas promoções favorecendo o Galaxy e, caso você não se importe com um desempenho um pouco inferior e não use tanto para multimídia, ele certamente será uma opção satisfatória. Na verdade, como ficou claro, aquele que estiver com valor mais atraente tem a nossa recomendação de compra. Mais um comparativo está chegando ao fim, mas antes de passar a régua, a gente quer saber a sua opinião. Entre Galaxy e Moto, qual você considera o melhor intermediário com 5G? A rede de quinta geração é a sua prioridade na compra ou você foca em outras características? Pode interagir aí abaixo à vontade. Todos os detalhes deste duelo equilibrado também estão em texto lá no tudocelular.com. Eu vou encerrando por aqui, um forte abraço e nos vemos na próxima.